A nossa novela preferida acaba de ter mais um capítulo. Pois é. Dessa vez, a Justiça norte-americana fez a citação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E ele já está com um prazo correndo. O tic-tac já começa para que ele apresente a sua defesa à Trump Media. E se ele não apresentar? Vai responder por revelia e a situação não vai ser muito legal. Não, pode ter certeza disso. Então, hoje é dia 18, quarta-feira. Esse é o nosso terceiro editorial do dia e já deu para você perceber que a coisa tá bombando, né? Nós vamos falar de muita coisa hoje, como por exemplo o Haddad. O pessoal tá revoltado com o Haddad, tá pistola, só porque num dos piores momentos do governo Lula, onde o Lula quer mais dinheiro, 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 imposto, 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 o Haddad sai de férias e abandona o governo Lula. Tão bravo com ele só por causa disso. Ah, não. Outro ponto. O vídeo do Mauro Cid, a foto do Mauro Cid, comprovando que era ele, acabou por terra, jogou por terra toda e qualquer expectativa que a galera da esquerda tinha de que as conversas que foram expostas pelo Mauro Cid não eram verdadeiras, né? E aí o embate, né, tá cada vez maior. Inclusive, né, teve um momento lá na Jovem Pan vergonhoso, onde o Piperno passou vergonha, né? É normal a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, mas a gente precisa fazer uma análise sobre o que pode acontecer com esse tal golpe Tabajara, né? O projeto do golpe Tabajara. Nós vamos falar sobre isso. Repito, o prazo para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, apresentar sua defesa já começou a contar, porque dessa vez ele foi oficialmente citado pela Justiça norte-americana e aí começaram algumas ideias alternativas de como o Alexandre de Moraes poderia ter sido citado. Outro ponto que a gente precisa conversar é sobre a Carla Zambelli. O Igor Gadelha, do jornal Metrópolis, fez uma matéria sobre a Carla Zambelli e como será a atuação do deputado que vai relatar a perda de mandato da Carla Zambelli. E aí, um segredinho. Lá na Itália, teve um caso que ainda não desceu pela Itália, né? Que é o caso Cesare Battisti. Eu posso te contar quem foi o advogado do Cesare Battisti? Você sabe? Se sabe, deixa aqui no comentário. Se não sabe, espera o vídeo para você descobrir quem foi o advogado do Cesare Battisti. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre um ranking que mostra que o Brasil tá mauses. Lembra quando disseram que o Paulo Guedes disse que o Brasil ia ser uma Venezuela? Pois é, acabou de sair um ranking agora dos países, ainda não conseguimos chegar lá, mas estamos quase. Na ineficiência governamental, não é na eficiência, é na ineficiência governamental, o Brasil é um dos piores, só perde para a Venezuela. Ou seja, a gente é o segundo pior da América inteira. Que vergonha, né? Que vergonha. Outro ponto é a participação do Lula no G7, que mostrou para o mundo um alinhamento com um discurso extremista do próprio Vladimir Putin. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir com vocês. Tem a questão do Tarcísio e da Michelle Bolsonaro. O Tarcísio deu uma declaração sobre esse caso. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir com vocês nesse editorial. Então, não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante, é sempre interessante ter você aqui conosco, tá bom? Então, inscreva-se no canal, bora bater nossa meta de 2 milhões de seguidores. Se é interessante para você a aquisição de uma residência uruguaia, entre em contato aqui e agende a sua consulta conosco, tá bom? Bora para cima? Vamos entender o que está acontecendo? Então, bora de matéria. É o seguinte, meu irmão, o pessoal tá bravinho com a Haddad. Os líderes da base do governo estão revoltados, estão contrariados, porque o Haddad resolveu tirar férias nesse momento tão crucial para o governo Lula. Os líderes da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso manifestaram contrariedade com as férias do ministro Fernando Haddad, né, da Fazenda. Nos bastidores, eles reclamam que durante esta segunda-feira e terça-feira, que o titular de uma das pastas mais importantes da esplanada deixou o governo em meio à crise do IOF,
o governo levou uma baita de uma surra. Em conversas reservadas, os líderes governistas destacaram que não tiraram férias durante períodos cruciais que exigiam uma intensa negociação entre o Planalto e o Congresso. Já o Haddad foi passar uma semana fora, até o próximo domingo. E aí o pessoal está revoltado. Agora, uma coisa é séria: deixar pontos cruciais importantes na mão de petista, você quer esperar o quê? Né? Então, assim, o Haddad deu linha, saiu fora, foi passear e o Brasil agradece que o governo Lula está tomando uma tremenda de uma surra no Congresso Nacional. Obrigado, Haddad. Se quiser depender de mim, pode até estender as férias para mais 30 dias, tá? Fique à vontade. Assim, a gente sabe que pelo menos nesse período não vai ter aumento de imposto, pelo menos por hora. Vamos lá, pessoal. O caso Mauro Cid está dando o que falar. Olha só que foto maravilhosa, típica de um modelo, não é? O Cid teria enviado essa selfie para comprovar que estava usando o perfil da rede social da mulher. Pois é. O advogado, né, Eduardo Cantz, que é o que teve a conversa trocada com o tenente-coronel Mauro Cid, ele pediu que o Mauro Cid enviasse uma prova de que estava conversando com ele e tal, mas tinha áudio, né? E aí, o Mauro Cid enviou uma selfie para certificar que o interlocutor, que era ele mesmo quem estava por trás do perfil da Gabriela, né? Que é o perfil da esposa do Mauro Cid. Na imagem de visualização única encaminhada a Cantz, Cid surge fazendo um joinha com o polegar. Cantz, que atua na defesa de Marcelo Câmara, réu da ação penal do plano de golpe, informou em requerimento ao ministro Alexandre de Moraes que teria mantido conversas com Cid pelo Instagram nos primeiros meses de 2024. A revelação foi feita na segunda-feira, 16 dias após a revista Veja publicar captura de tela das mensagens trocadas pelo perfil na mídia social, com um interlocutor não identificado. Moraes determinou que a Meta informasse ao tribunal os dados do responsável pelo perfil. E aí, né, veio o responsável pela defesa do Marcelo Câmara e falou: foi eu. Agora, essa farsa cai por terra. O discurso de que o Mauro Cid, né, prestou uma delação premiada, cumprindo os requisitos de falar a verdade, não se justifica. Teve um momento de uma discussão lá na Jovem Pan que o Piperno simplesmente, assim, passou vergonha, né? Passou vergonha. Olha só esse trecho aqui que escancara um pouco mais o que aconteceu, né? Literalmente. Ou seja, sabe, a delação do Mauro Cid é vergonhosa. O próprio Fux assustou, falou: mas peraí, foram 9 delações, cada uma com uma versão? Como assim? Peraí, teve ameaça do ministro de mandar prender a família do cara? Como assim? É absurdo, né? Escuta esse trecho aqui. E o Mauro Cid, por exemplo, mentiu em relação ao uso ou não de redes sociais, o Mauro Cid pode perder os benefícios da delação, mas o STF já até se manifestou em relação a isso. O conteúdo das denúncias não seria invalidado. Então... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo entender a linha de raciocínio do Piperno. Eu tenho uma delação de uma figura que não se mostra confiável e é mentirosa, que entrou em contradições várias vezes. Eu tiro o benefício do cara, mando o cara pra cadeia, mas eu mantenho a delação naquilo que me interessa? Que parada é essa? O fato, por exemplo, do Mauro Cid ter falado: olha, ele apresentou uma minuta golpista. Então, isso está mantido. Primeiro, eu não... Então, tem o detalhe que o Mauro Cid disse que nunca falou em golpe, né? Não sei se o Piperno assistiu a mesma coisa que eu assisti, porque eu estou vendo uma delação premiada muito fraca, absolutamente fraca, considerando que é a única. Não é que temos 5 pessoas que falam a mesma coisa que Mauro Cid, não é ele. E vou lembrar de novo e vou ler para não errar em nada, detesto erros que possa a minha memória trazer. Então, o deputado Caporeso fez um levantamento da fala de Cid. Imaginemos alguém que está colocando em risco a liberdade de muita gente com uma acusação tão séria como uma tentativa de golpe de Estado. Então, vamos lá. Vamos levar em consideração que várias pessoas podem ter a vida devastada por causa das acusações única e exclusivamente
do Mauro Cid. Tentaram pegar o coitado do Felipe Martins para forçar ele a realizar, né, uma delação premiada. Não colou, ele falou, não vou fazer. E, dentro da sua defesa, mostrou que ele estava sendo injustiçado. Agora, veja se é justo, se é lícito você colocar a vida de várias pessoas com base nisso. Vamos lá. Foram, eu acho, 98 vezes. Não sei, 139 vezes. Não lembro, 18 vezes. Não me recordo, 14 vezes e provavelmente 11 vezes. Por que não vai nunca ser detonada a delação por parte de alguns dos ministros do STF? Porque se cai a delação, caiu o processo. Não tem mais nada. Então, qual é a estratégia da defesa de qualquer um dos acusados? Lógica a defesa. Eu tenho que derrubar a delação, porque se eu derrubo a delação, isso não tem a ver com favorecer outros acusados, não, tem a ver com favorecer aquele defendido pelo advogado. E quando você tem uma delação que não se sustenta, e essa aqui não se sustenta, não dá para colocar numa delação dizendo, não me lembro. Peraí, estamos falando da liberdade de pessoas, como você não se lembra? Você falou sobre isso. Uma delação que, segundo o próprio ministro Fux, tem 9 versões. Na realidade, são 11 versões, só que 2 não foram consideradas. 9, sim. Peraí, eu tenho que perguntar 9 vezes a mesma coisa para um delator, para ele lembrar? E agora agrega uma cereja do bolo. A família do Mauro Cid não está mais no Brasil. Devemos lembrar essa pergunta que o ministro Alexandre de Moraes fez com alguma incisão, dizendo, se você não fala a verdade, podemos colocar em risco a liberdade da sua esposa, do seu pai, da sua filha. Ninguém segura isso. Então agora, não tendo essa preocupação, será que o Mauro Cid não vai mudar a sua delação? Porque até agora tem muitos buracos nessa delação. E se ele utilizou redes sociais que estava proibida, a delação deverá cair. Claro, agora vai precisar de alguns dos ministros que diga, não, ministro Alexandre, isso não procede, teríamos que derrubar a delação. E aí vai aparecer um monte de outros processos, porque o importante é ver como tiram o Bolsonaro da linha eleitoral. Simples assim. O importante, o objetivo, a razão, o que eles querem é só manter o Bolsonaro fora do jogo, né? Assim, a inelegibilidade por causa de uma reunião com embaixadores. A inelegibilidade por causa de um 7 de setembro. Agora, o tal do golpe Tabajara não está convencendo absolutamente ninguém. Agora, sabe o que está convencendo? Está convencendo os americanos que o ministro Alexandre de Moraes, sim, pode ter violado a primeira emenda da Constituição norte-americana. E agora, Moraes é novamente citado nos Estados Unidos em processo da Trump Media e Rumble contra a censura. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes agora foi citado, né, do Supremo, foi novamente citado pelo Tribunal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos, para responder a um processo movido pelas empresas Trump Media e Technology Group, responsável pela rede social Truth Social, que pertence ao presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E pela plataforma de vídeos Rumble também, né? Que é igual o YouTube aqui, a Rumble. Nessa ação, o curso, desde fevereiro, as companhias acusam o magistrado brasileiro de impor censura aos conteúdos e perfis de influenciadores e jornalistas conservadores das redes sociais. De acordo com as informações do Estadão, esta é uma segunda tentativa de forma de citação do ministro nos Estados Unidos. A primeira, feita em março, não foi concluída, o que levou as empresas a solicitarem essa nova notificação agora. Agora, Moraes foi citado e tem um prazo de 21 dias para apresentar a resposta ou contestar o processo. Se permanecer em silêncio, ele pode ser declarado em revelia, permitindo que a ação siga adiante apenas com os argumentos das empresas americanas. Eu já expliquei para vocês, né, acerca dessa situação aqui. Ele não pode ser condenado com esse processo, a prisão, a dar nada nesse sentido. Mas ele pode ser proibido a agir novamente dessa forma. Ou seja, as decisões dele que forem tomadas contra as empresas norte-americanas podem ser categorizadas como uma violação de ordem judicial. E aí o que daria dor de cabeça para o ministro Alexandre de Moraes. Uma coisa foi sugerida, né, pelo André Marsiglia, né? Trump Media e Rumble pedem à Justiça dos Estados Unidos
que expressa nova citação do Moraes. E aí o Marsiglia escreveu o seguinte: olha só, a nova citação ocorre agora porque a primeira foi frustrada. Uma dica: citem por redes sociais, por WhatsApp, por terceiros, ou nem citem. Moraes já está acostumado a fazer isso. Cara, ele citou aqui o caso em que ele citou o X do Elon Musk por uma publicação do X. Ou por WhatsApp. Ou nem citaram, como é o caso que acontece com o Paulo Figueiredo, que está respondendo ali, né, a um processo e não foi citado, que é o tal do processo do golpe, né? Então, está correndo um processo contra ele, pode ser condenado aqui no Brasil sem simplesmente ser citado, né? Sem simplesmente ser citado, o que, para mim, é uma violação do devido processo. Legal. Vamos lá, pessoal, vamos falar da Carla Zambelli. Hoje, o Igor Gadelha, do jornal Metrópolis, publicou essa matéria aqui. A promessa do deputado que relatará a perda do mandato da Carla Zambelli. O deputado Diego Garcia, que é do Republicanos, mesmo partido do Tarcísio, foi escolhido o relator da perda do mandato de Carla Zambelli na CCJ da Câmara. Relator do processo da perda do mandato de Carla Zambelli, o deputado Diego Garcia promete apresentar parecer técnico sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A coluna, o relator afirmou que seu relatório estará de acordo com a Constituição Federal. Olha só. Ele também ressaltou que vai procurar o presidente da CCJ, deputado Paulo Aziz, que é do União Brasil, Bahia, tá? Para debater os trâmites do processo. Aí tá aqui, né, o deputado que vai relatar o caso Carla Zambelli, né? Carla Zambelli, inclusive, a gente sabe, está hoje lá na Itália. Garcia pretende conversar com o presidente da CCJ na próxima sessão do colegiado para discutir prazos regimentais da representação. Isso aqui foi uma bomba que o Hugo Mota deixou no colo, né, do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque se a Câmara dos Deputados derrubar a decisão judicial, vai ficar muito ruim para o ministro Alexandre de Moraes, vai ficar muito esquisito para ele. E a Câmara dos Deputados aqui já anunciou que tá afim, né, tá com sangue nos olhos, tá afim de derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí tem outro ponto. A extradição da Carla Zambelli. A Carla Zambelli deu linha, igual o Eduardo Bolsonaro. Afinal, você tem um Moraes na sua cola. Você vai ficar aqui só se você for louco. O cara é o cara mais poderoso da República. É óbvio. Então a Carla Zambelli foi para a Espanha, usando, né, óbvio, a sua cidadania italiana. Só que foi aceita dentro da lista da Interpol. E aí levanta um questionamento. Ela pode ou não pode ser extraditada? Ela pode ou não pode ser presa? Vamos entender isso? Primeira coisa, vamos olhar o contexto político dessa história. Por quê? Porque o político tem a ver aqui também. Olha essa matéria do G1. Bolsonaro recebeu agradecimento do governo italiano pela extradição de Cesare Battisti, diz Planalto. O ministro do Interior da Itália diz que, caso não teria sido concluído, sem empenho do Brasil, Battisti foi preso na Bolívia, para onde havia fugido após a extradição autorizada. Caso Cesare Battisti. Por que eu revivi isso aqui? É o seguinte, o Lula, que é quem está no poder hoje, né? Eu tinha que estragar seu dia te lembrando isso. E quem está no poder hoje foi o cara que segurou o Cesare Battisti aqui depois de muitos esforços da Itália para levar o Cesare Battisti de volta, um criminoso, perigoso, assassino, e o governo Lula fez de tudo para manter esse cara aqui com toda a mordomia. Depois de muita briga, depois de anos de embate, entra o governo Bolsonaro e manda o Cesare Battisti para a Itália. A esquerda fica revoltada aqui, mas a Itália agradece o Bolsonaro. E é interessante. Você sabe quem que era o advogado do Cesare Battisti? Não sabia. Eu te conto. Sim, ministro Luiz Roberto Barroso, o advogado que garantiu a liberdade de Cesare Battisti junto aqui, né, ao Brasil. Dia 8 de junho de 2011, às 22 horas, na parte de trás do prédio que abriga o plenário do Supremo Tribunal Federal, o advogado Luiz Roberto Barroso sacode vagarosamente uma cópia do alvará de soltura de Cesare Battisti, que lhe chegou às mãos com um sorriso que não lhe cabia no rosto, e pergunta para si mesmo e para os advogados de sua equipe que o cercam:
E agora? Como se tira uma pessoa da cadeia? Certamente um problema bem menos angustiante do que a equipe enfrentou nos últimos meses. Então, o advogado Luiz Roberto Barroso foi quem atuou para manter o Cesare Battisti livre, leve e solto, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, acá em Brasil, né? Que é isso? Aí, agora, a gente entra noutro ponto também. Tem o caso do Cesare Battisti, não é verdade? Que causou um conflito. Ou seja, a Itália está por aqui com o Brasil até agora nesse caso de extradição. Agora tem outro caso também que deu muita repercussão. Quem lembra do caso do aeroporto de Roma, onde houve uma hostilidade e até o pessoal de Roma ficou revoltado com o que aconteceu? Você lembra disso? Abuso e perseguição no caso do aeroporto de Roma. Naquele caso que supostamente tinham agredido o ministro Alexandre de Moraes, queriam colocar uma pena que quem agredisse verbalmente o ministro do STF ou Lula pegaria 40 anos de prisão aqui no Brasil. Lembra disso? Cogitaram aumentar a pena. Pois é outro caso que o aeroporto, que Roma ainda não desceu muito também não. Então, assim, a minha visão é que extradição vai ser muito difícil, mas muito difícil. Até porque quem que define sobre extradição? Quem define sobre extradição é a justiça lá da Itália. Então, vai um pedido daqui, né? A justiça brasileira manda para o Ministério da Justiça brasileiro, tá? O Ministério da Justiça é um órgão político do governo, tá? Que manda para o Ministério da Justiça, que é um órgão político também da Itália. O Ministério da Justiça da Itália, que é um órgão político, manda para a Justiça da Itália, que não é um órgão político, é um órgão judiciário. A Justiça italiana é quem julga a extradição ou não da Zambelli, com base nas leis, nas regras. Dada a extradição da Zambelli, volta para o Ministério da Justiça, que não é obrigado a cumprir. Ele observa as questões políticas, diplomáticas e diz se vai cumprir ou não. Ou seja, no final, fica na mão do governo italiano, da Meloni, para decidir se a Carla Zambelli vai ser extraditada. Então, eu duvido muito em extradição da Carla Zambelli. Porém, entretanto, todavia, contudo, a chance da prisão da Zambelli acontecer lá na Itália é real, tá? Então, ela pode ser presa pela justiça italiana e cumprir pena lá na Itália. Não tenho dúvidas disso. E o Brasil, hein? Não precisava dessa pesquisa. Não precisava desse ranking. Era só a gente perguntar quem está no poder do Brasil? Esquerda? Então a gente já sabe o resultado. Agora, o pior é saber qual esquerda é pior de toda a América aqui latina, né? Olha só. O Brasil só perde para a Venezuela entre os países com a pior eficiência governamental. De todos os recursos dos seus impostos, o Brasil é o pior depois da Venezuela. Então você que paga impostos, você que banca tudo isso, você que sustenta essa caralhada toda aqui, saiba que só a galera da Venezuela tá mais ferrada do que você. O Brasil é o vice-líder entre os países com pior eficiência governamental, ficando atrás apenas da Venezuela. De acordo com os dados do ranking de competitividade global, foram analisados dados de 69 países. O Brasil está em 68ª posição e a Venezuela vem em 69º lugar. Os líderes, neste quesito, os melhores, os mais eficientes, os mais mió de bom, é Suíça, Singapura e Hong Kong. Deixa eu te contar um segredo. A gente paga imposto igual a eles, mas recebe retorno igual a Venezuela. Esse é o fadonho, péssimo resultado de anos de governo esquerdista à frente, da condução de um país. Cara, às vezes dá a sensação de que o Brasil não tem jeito. Mas a gente não pode desistir, tem que acreditar.
tem que ter jeito. Vamos lá, pessoal. Ó, o Lula teve lá no G7, vocês devem estar sabendo disso, né? O que o Lula quer do G7 e o G7 quer de Lula? Distância, talvez, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Canadá na segunda-feira, passou vergonha na gente. Abre aspas. São os primos ricos que se reúnem e não querem parar de se reunir. Eles estão no G20, que eu acho que tem mais importância, mais densidade humana, densidade econômica. De qualquer forma, eu sou convidado, desde que fui eleito em 2003, e participo para não dizerem que eu não recuso a festa dos ricos. Ah, o Lula gosta de coisa de rico, pode ter certeza. Ele busca o voto dos pobres, mas ele gosta das coisas de rico. Hotéis de luxo em Paris, fina seda italiana, egípcia, gosta de coisa de rico. Hotéis luxuosos, cartão corporativo, então é de rico. É de rico. Olha, uma coisa é certa, esse discursinho do Lula, dos ricos contra pobre, tá acabando. Você deve estar ligado, né? Que a esquerda está definhando como se não houvesse amanhã. O Alex Fontaine fez uma publicação hoje que merece uma análise. A esquerda vai desintegrar, né? Lula teria viabilidade para um quarto mandato? Lula não tem viabilidade nem para terminar esse mandato. Então, escuta aqui o que o Alex Fontaine disse aqui. Primeiro, Bolsonaro se tornou inelegível por não ter cometido nenhum crime. Foi por uma fala em que ele questiona o processo eleitoral, que aliás é bem questionável mesmo, a questão se pode ser auditado ou não. Numa reunião gravada, aberta, pegaram aquilo, acusaram ele de atentado ao Estado Democrático de Direito, ao processo eleitoral e tudo mais, e fizeram uma bela de uma perseguição. Isso eu já acho que é bem antidemocrático, porque ele nunca foi acusado de um esquema de corrupção como o Mensalão, como o Petrolão, nunca teve envolvimento com triplex, nunca teve envolvimento com sítio de Atibaia, terreno do Instituto, não teve nada disso, absolutamente nada. E as joias que ele recebeu, que depois inclusive agora é de direito dele, eu acho uma deselegância ele ter vendido. Eu não teria vendido jamais isso. Mas não tem crime, não tem absolutamente nenhum crime aí. Lula recebeu containers de presente e falou assim, ainda falou num vídeo, você não sabe a desgraça que é receber tanto presente, não sei o que fazer com tudo isso. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque eu viajei o mundo, até trono da África. O que eu faço com isso? Aí eu acho que é uma grande vantagem da direita. Ela está em evolução e forma novos líderes. Caçaram o Bolsonaro indevidamente, é uma perseguição clara, mas tem novos líderes. Nós temos o Zema, nós temos Tarcísio, Ratinho Júnior, outros governadores que se apresentam pela direita. A direita tem um belíssimo futuro no Brasil, muito diferente da esquerda. A esquerda só tem o Lula, que não deixa ninguém aparecer. O dia que o Lula partir, que todo mundo parte dessa vida, escrevam o que eu estou falando. A esquerda vai entrar numa autofagia, uma briga de bolos com Glaze, com todo mundo, com Haddad, todo mundo vai querer ser o dono do legado do Lula, e aí ela vai se desintegrar. Vai ser uma briga só. A direita, nesse sentido, conversa melhor, vai ter boas sugestões, e eu entendo que 2026 vai ser um ano muito bom para a direita, sejam senadores, deputados federais e o presidente da República. Primeiro, Bolsonaro se tornou... Vamos lá, a gente precisa entender que é real que a direita tem problemas. Um joguinho de ego aqui? Tem. Não se compara com a esquerda. A esquerda, como disse o Alex Fontaine, o dia que o Lula se for, vai sair na porrada. Ali gosta de poder. Enquanto que a direita está tentando se desenhar. E aí sim, ontem mesmo, eu falei de que o Eduardo Bolsonaro não gostou nada do discurso de que Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro poderiam formar uma chapa. São brigas, tretas, encrencas que acontecem na direita? Sim, isso é real, isso acontece, não é novidade para ninguém. Hoje o Tarcísio descartou. Não, eu não quero chapa com Michele Bolsonaro. Não quero nada disso. Eu quero ser governador do estado. Olha, a direita, ela começou a entender o seguinte. Olha, tem nome demais pela direita, tem muita gente que está indo bem, e a direita vai se reorganizar para 2026. Não é à toa que o Lula
E a turma da esquerda tá desesperada. Por quê? Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se prende o Bolsonaro agora, o PT falou, não prende o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Porque se prender o Bolsonaro, a direita vai se reorganizar e o Tarcísio dá uma surra no Lula em 2026. Agora, o STF quer prender o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro solto, ele vai fazer campanha, cada vez vai crescer mais sua popularidade e depois ele transfere essa popularidade para alguém se ele não conseguir reverter a sua inelegibilidade. Resumindo, a direita, o único ponto ruim é que ela não tá no poder agora. Mas vai voltar. E a esquerda, o único ponto ruim para nós e positivo para a esquerda é que ela tá no poder agora. Mas vai cair. É inevitável. É inevitável. O Brasil tá vendo o exemplo da Argentina aqui. E o brasileiro não é tão burro de pisar na mesma casca de banana 2 vezes. Essa piada é de outro tipo de país aí. Bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo editorial. Às 7 horas da noite eu tô de volta trazendo mais um pouquinho dessa loucura toda chamada República Tupiniquim do Brasil. Tá bom? Abraço e até a próxima.